Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Hoje o pretexto é falar do primeiro Mundial de sempre da seleção portuguesa. Eu venho enganado, venho com a camisola do Mundial 82, mas é para falar do Mundial 66. Nosso convidado, o ilustre António Simões, é cromo repetente nesta tertúlia, só para falar do Mundial 66. Mas, antes disso, temos que falar dessa época, 65-66, que não foi famosa para o Benfica, não foi campeão nacional, não ganhou a taça. É verdade. Que ensinamentos é que se retira desse ano em branco, que era uma grande novidade na história do Benfica nessa altura? Sim, aconteceu o mesmo em 62. Cada vez que houve um Mundial, o Sporting ganhou o campeonato. Sim, ganharam o campeonato. Sim, mas em Exatamente. 62 o Sim. Benfica foi campeão europeu e o António Simões estava lá. Sim. Aí é diferente, não é? Mas é um dado estatístico. Claro, é verdade. Sim. 62, 66, 70, 74, É verdade. ganhou sempre o Sporting. Sempre o Sporting. Interrompendo um ciclo de eventuais tetras do Benfica. Exatamente. Sim. Mas isto é a história, claro. Agora, é óbvio que o Otto Glória, tendo ele experiência e conhecimento dessa camada de jogadores, não é? Não deixou de dar um voto de confiança aos jogadores do Benfica, claro. mesmo não tendo ganhado nacionalmente. Pronto. Aí está aquilo que é a convicção que nós devemos ter quando temos uma responsabilidade. O Otto Glória foi nas suas convicções. Não foi mais nada. Não foi para ter razão, mas foi por convicção, claro. Sim. com certeza. Imagino. E é muito se lhe deve ao Sr. Otto Já Glória, agora, porque... dentro do balneário, o Otto Glória era presença constante e o Manuel da Luz do Afonso também, ou o Manuel da Luz do Afonso não era presença no balneário? Era menos. Menos, ok. Menos. Muito bem. O Otto Glória era um homem de afetos, de um trato fácil, mas por trás disso havia uma dupla personalidade, extremamente exigente, e não dava permissão que invadisse o seu espaço, o seu trabalho. O Otto Glória era um homem exatamente assim, tal e qual, com o famoso double personality, não é? Ok. Mas era um homem de afetos. Eu quando escrevi sobre ele, eu pus como título exatamente isso. Porque os brasileiros têm muito jeito para essa abordagem. Sim, verdade. É óbvio que têm, não é? Sim. E nós devemos muito, não só àquilo que foi a ideia, o planeamento e a organização pela primeira vez no futebol português. O futebol profissional nasce com o Otto Glória. Verdade. E depois a continuidade, e trouxe sucesso. É muito curioso verificar que é um homem que marcou o futebol português. Mas era um homem da tática ou era um homem da emoção e de dar moral aos jogadores? Ou era as duas coisas? Eu não Sim. sei. Não, era um homem que estava à frente do treino, indiscutivelmente, e estava à frente naquilo que era a abordagem, o discurso, na sensibilidade, naquilo que era o voto de estímulo para o jogador. E era inovador para aquele tempo. O Sr. Bela Gutmann, antes dele, era o homem astuto, era o homem que dizia pôr dinheiro em banca e fazia a gente crescer com aquilo que era a responsabilidade de aproveitar o dinheiro que se ganhava. Eu diria até, o dinheiro não é de quem ganha, é de quem o poupa. Bela Gutmann. Ok. O Otto Glória era o homem do estímulo para o sucesso, para a glória e, obviamente, para tratar da sua vida. Houve aqui esta ligação. Aliás, são dois aspectos extremamente importantes, seja em que área for. Na atividade que nós temos e, sobretudo, hoje, o estímulo é importantíssimo. Ter gosto em fazer bem. Claro. Fazer as coisas como deve ser. Para isso é necessário ter estímulo. E ter orgulho naquilo que... E até ter gosto. Gostar do que se faz. Sim. O António falou que o Benfica não ganha nada, manteve a espinha dorsal da seleção, porque, no fundo, os últimos 5 jogadores de campo eram do Benfica. Sim. Podia ser 6, mas o Jaime Graça ainda estava no Vitória, estava naquele... Já estava contratado. Já estava contratado. Sim. Embora tenha feito a época no Vitória, depois, nesse verão, transferiu-se para a Benfica. Coluna, Jaime Graça, Zé Augusto,
Eusébio, Torres e António Simões. Nunca se mexeu, foram esses 6 foram a única parte do campo, do esquema de Portugal, que nunca mexeu durante o Mundial. Com o Hilário. Exatamente, bem visto. Lateral esquerdo, bem visto, bem visto. Sim. É verdade. Tanto 7. Estes 6 com o Hilário 7. Sim. É curioso, ainda bem que falo do Hilário, porque o jornal A Bola considera no fim do Mundial o Hilário o jogador mais regular da seleção portuguesa. Sim. Confirma, o António? Confirmo, estou de acordo. O Hilário era um jogador de grande estabilidade emocional e posicional, e portanto era muito difícil jogar contra o Hilário, exatamente porque ele nada o fazia alterar, e o que estava à frente dele era o jogo. Portanto, a relação jogo-Hilário-jogo era permanente, constante e de grande rendimento. Ora, isto revela a personalidade, a estabilidade interior de um jogador, que não é possível ir para o Mundial, fazer tantos jogos em tão pouco tempo e não ter oscilação nenhuma. O Hilário foi exatamente isso. Deixe-me acrescentar até mais, que é o seguinte: curioso, possivelmente por muitas pessoas que desconhecem, o Sporting tinha mais jogadores no Mundial que o Benfica. É verdade. Sim. Só que naquela altura não havia substituições. E eu atrevo-me aqui a dizer uma coisa, é especulativo, mas ouçam-me, por favor, dizer: se porventura houvesse substituições no Mundial 66, eu arrisco-me aqui a dizer que trazia a faixa de campeão do mundo. Porque é um facto. Veja a quantidade de jogos que nós tivemos em que a 26 minutos do fim havia 3-0 ou 3-1. Então eu não ia descansar, não entrava o Pérez. Então o Eusébio não saía, não entrava o Lourenço. E assim sucessivamente. Tínhamos Torre do Figueiredo. Exatamente. Tínhamos vários. E então 15 minutos de descanso. Menos 15 minutos de esforço, melhor dizendo. Sim. Ao fim de 5 jogos, são 75 minutos. Isto é muita coisa. Para uma competição 3 em 3 dias de jogo, extremamente exigente. 15 minutinhos cada jogo para descansar, então isto tinha um reflexo extraordinário no jogo com a Inglaterra. É especulativo, mas não deixa de ser verdadeiro. Claro. Portanto, eu não me agarro a isto para justificar não termos ido à final, não é nada disso. A verdade é que nós podíamos fazer, se houvesse substituições, os outros também faziam, com certeza, não é verdade? A questão é que estes jogadores que estamos aqui a falar foram de uma grande influência objetiva da equipa e, portanto, teria sido uma ajudante fantástica. Claro. Vamos fazer o percurso jogo a jogo. Sim. Para melhor entender. Primeiro, o sorteio. Quando foi o sorteio? Portugal e Brasil. O que é que desperta? Que emoções despertou no António? O seu irmão já vivia no Brasil? O seu irmão gêmeo já vivia no Brasil? Vivia na Europa. Só na Europa. Vivia na Europa, sim. Mas o que eu recordo, assim vagamente, para não vir para aqui inventar, digamos assim, é, vendo o Brasil no grupo, bom, e como apuravam 2, nós olhávamos o segundo lugar. Mas era difícil, né? Porque era difícil. Bulgária. E Hungria. A Hungria tinha uma equipa fabulosa. Pois, ainda hoje eu sei quais os 4 famosos avançados da Hungria. Desse Mundial? Exatamente. Bené, Alberto, Farkas e Rakosi. Estes 4 eram jogadores fabulosos. As pessoas não têm ideia o que era. Aliás, a escola magiar naquela altura, o Rui sabe perfeitamente quanto era respeitado em todo o mundo. Claro. Os grandes jogadores húngaros todos iam para Barcelona e Real Madrid, tinham jogadores húngaros que nunca mais acabavam, excelentes, não é? Portanto, foi o período em que depois disso, sim, há uma quebra e parece que nunca mais recuperaram. Sim, é verdade. Mas a verdade é que tinham jogadores da grande categoria. Nós tivemos, eu vou dizer aqui, e já o disse mais que uma vez, tivemos um bocado de sorte. No primeiro jogo? Que é com a Hungria. Com a Hungria. Sim, senhor. Nós fizemos pontapés de canto e José Augusto foi um pontapé de Torres. Marcámos 2 de cabeça, 2-0. Já a Hungria tinha ido lá, meu Deus do céu. Era complicado. Eles jogavam muito bem. Mezzoli no meio campo, Matraio de central. Todos estes são grandes jogadores. Portanto, devemos dizer que ganhámos. Aquilo que costuma dizer, fizemos
3 golos, ganhámos justamente. Bem, se contarmos a história do jogo, já é diferente. Sim. Se falarmos só do resultado, bom, então ganhámos. Então, merecemos. Se esquecermos o resultado e fizermos só do jogo, bem, a Hungria foi melhor que nós. Claro. Segundo jogo é com a Bulgária e há uma grande mudança na baliza. Sim. Que não é um posto que se altera a meio de um campeonato do mundo, não é costume. O Autoglória mudou porquê? Porque é que saiu o Carvalho e entrou o José Pereira? Porque acabou por ser o treinador a vítima de tanto o assédio atacante da Hungria, no qual o nosso guarda-redes se atrapalhou com aquilo tudo e mostrou alguma insegurança. Okay. Ora bem, o que é que aconteceu? Que ficou essa imagem, embora tivéssemos ganho, mais fácil até para mudar o guarda-redes, porque não foi pelo resultado que mudámos, foi por outros aspectos. Okay. E aqui acho que não há que discutir essa decisão. Sim. Não há que pôr em causa. Mas o Carvalho era inseguro por natureza ou foi um jogo que saiu mal? Foi um jogo que saiu mal. Okay. Como é que ele era de personalidade? A personalidade era uma personalidade extrovertida. Okay. Para o guarda-redes costuma ser o contrário. Okay. Embora os guarda-redes diga-se que tem sempre uma pancadinha, não é? Diz-se isso deles, não é? Bom, por alguma razão querem jogar com as mãos, não é? Por alguma razão querem ir para lá e que passar o sofrimento de, às vezes, ser o melhor jogador em campo e foram 3 vezes ao fundo da baliza buscar a bola, o que é para chatice. É preciso, de facto, ter uma personalidade especial, preciso ter um caráter muito vincado, muito forte, para ter 2 postos e uma trave lá em cima e aquilo ter de ser 7 metros e 15, não é brincadeira. Não é? Eu costumo dizer, ninguém gosta de ser guarda-redes, mas eles aparecem porque de facto eles são de um caráter muito forte. O António gostava mais de jogar com o Carvalho, de defrontar, quando era do Benfica. Preferia Sporting ou Belenenses, tendo na baliza o José Pereira do Belenenses ou o Carvalho do Sporting? Havia preferência ou tanto aí fazia? Eram dois guarda-redes de estilo diferentes. Então. O José Pereira mais dentro dos postos, o Carvalho mais fora. Okay. Começa por aí. Carvalho muito mais alto que o José Pereira. Carvalho muito mais arrojado, muito mais fisicamente forte que o José Pereira. Eu diria, vamos pôr isto no ténis. Quem são os dois? Punha Nadal e Federer. Okay, assim, uma coisa assim, não é? Carvalho, Nadal, Federer, José Pereira? Uma coisa assim. Okay. Porque é muito interessante que as personalidades de cada um se refletem naquilo que é o próprio estilo e abordagem do jogo. A personalidade está sempre em primeiro lugar nestas coisas. Sobretudo, então, quando se trata de competição, a personalidade tem que aparecer. Tem espírito competitivo ou não? Nós podemos ser muito bons com a bola, nós podemos ter até muito jeito para jogar, etc. Mas somos competitivos? Isso é o que se tem que ensinar, para além daquilo que é a relação com o jogo, saber ser competitivo. Porque se não for, não ganha. E hoje mais ainda, em tudo na vida. Claro. Não é verdade? Eu posso ter licenciaturas, eu posso ser brilhante, orador, eu posso... Sim, está bem, mas não sei competir, então não chega a lado nenhum. E o Carvalho aceitou bem essa troca de papéis? Não, obviamente que não. O Carvalho aparece como o grande titular e que tinha feito uma época excelente no Sporting. Sim, foi campeão nacional, não é? Foi campeão nacional. Mas o José Pereira defendeu um penalti com a Checoslováquia num dos jogos mais épicos de sempre. É verdade. Isso. Mas eu acho que porque é que isso não foi tido em conta no Mundial, no primeiro jogo? Sim, eu acho que a decisão teve a ver com... Não é uma decisão do momento em que há o aspecto emocional. Não, eu acho que a decisão está tomada. E, uma vez tomada, o que estava para trás não contou muito. Ok. Tá bem. Eu acho que foi isto. Está bem. Okay. Obviamente que não sei mais dizer sobre isto, óbvio. Não é? Diga-me uma coisa, o José Pereira é daquelas pessoas que não se sabe ainda se está vivo ou se está morto. É uma incógnita, não é? Completamente desapareceu. Desapareceu. Isso diz respeito à sua personalidade? Era uma pessoa recatada? Ou... Era. Muito mais que enquanto o Carvalho era extrovertido, o Zé Pereira
já era mais introvertido. Mas falava com vocês? Falava, sim, com certeza e tal, mas não era expansivo, não era o homem que mais fazia parte da conversa, digamos assim. Fazia parte, mas apenas com o seu cunhão. Ok. Era este tipo. E depois casou com uma senhora espanhola e resolveu ir viver para Barcelona, né? Barcelona. Bom, então nós deixámos de saber dele, mesmo querendo ter contacto. Eu próprio fiz algumas demarches no sentido com belenenses, mas nunca consegui chegar a ele. Pois. Nem o António, nem ninguém. Nem ninguém. E, É um mistério. mas dói-me um bocadinho. Claro, imagino. Dói porque não sei se esta coisa de não se saber se um colega, um companheiro desta jornada se está vivo ou não, Claro. eu sinceramente dói um bocadinho. Notou-se essa diferença no segundo jogo com a Bulgária? Ou a própria defesa também melhorou? A própria Bulgária não era tão boa como a Hungria? O que é que mudou do primeiro jogo para o segundo? Olha, para dizer 3 pontos. Primeiro, a mudança na altura parece-me certa. Segundo, a Bulgária era inferior à Hungria. Ok. Terceiro, jogámos muito melhor. Porquê? Porquê? Porque, de facto, foi quase um alívio termos passado a Hungria. Aquilo mexeu connosco. E depois, naturalmente, o que é que foi? Parece que nos libertámos um pouco mais, um pouco mais confiantes. A Bulgária não nos deu resposta. Bom, então nós fomos mais próximos do nosso próprio valor. Sim. E então ganhámos bem, sem discussão, sem problema nenhum. Lembro-me perfeitamente de ter feito aquele passezinho lindo para o nosso companheiro Eusébio e ele fazer o golo à sua maneira. Tudo isso está gravado. Terceiro jogo. Portugal tem 6 pontos, está qualificado, mas é com o Brasil. Exato. Não faz sentido descansar os melhores e pôr os suplentes, digo eu. Foi essa a lógica? Ou... Sim, foi. Até porque, embora o Brasil, para se qualificar, tinha de golear, tinha que ganhar com 2 golos de diferença. 2. Bom, se eu a 15 minutos de jogo faço um golito de cabeça, claro que ainda ficou pior, não é? Mas ganhámos indiscutivelmente. Claro. Não há razão nenhuma para se duvidar do resultado. Eu acho que o Brasil, até se ter levado com mais alguma coisa, não teria ficado mal naquilo que foi o jogo. E outra coisa que foi a derrota terrível do Brasil com a Hungria no jogo anterior. Exatamente. Sim. E que a Hungria, aí está. A Hungria ganhou ao Brasil, fazendo o mesmo que fez contra Portugal, só que nós fomos capazes de fazer gol e travar, pelo menos dizer à Hungria, desculpem lá, mas a gente também joga. Então, foi traduzido no resultado o valor da Hungria que já tinha demonstrado anteriormente no jogo contra nós. E como que se o Brasil tivesse sido azar de ter apanhado a Hungria num dia assim. Não, a Hungria, eles jogavam de tal maneira que é sempre dia assim. Sim, percebo. E ganhou justamente. E o Brasil vem desprezadamente jogar contra nós, enfia o Pelé, e eu tive a oportunidade de falar com o Pelé sobre isto quando nos encontramos nos Estados Unidos. Muito depois, na década de seguinte. Exatamente. Nos anos 70. Os anos 70, quase 10 anos depois, mas o Pelé é sincero e diz-me, baixinho, que era essa a forma que ele me tratar, baixinho, eu não tinha condições, eu tinha feito a ruptura de ligamentos, como é que eu vou jogar? E foi mesmo, o Viola pôs lá, o Pelé, psicologicamente como um estímulo para todos, para o resto da seleção, mas o Pelé entrou ao pequinho. Sejamos sinceros, honestos, não foi por causa do Pelé estar magoado que ganhámos. Eu acho que hoje isso seria impossível por um jogador naquele estado a jogar. Até Pelé pagou caro ter entrado em campo e tentado jogar com uma ruptura de ligamentos. Ninguém consegue jogar com uma ruptura de ligamentos, seja na cabeça, seja nos joelhos, seja no pé, seja em qualquer lado. É impossível. E Portugal entrou confiante para esse jogo? Ou entrou na expectativa? Sim, não, entrou confiante. Nós porque começámos logo a jogar bem. Exatamente. Okay. Exatamente. O que o Otto Glória aproveitou foi, no jogo seguinte com a Coreia, falar de que nós eliminámos os patrícios dele. Foi este o discurso, que é uma coisa fabulosa, que é um discurso fantástico. O quanto nos tocou, eu diria até que nos chegou ao ponto quase que nos ofendeu. Mas eu percebi, e era miúdo, e todos perceberam, o Mário Coluna, o
capitão da equipa, percebeu aonde é que o Autoglória queria chegar. Então nós a perdemos daquela maneira, e ele a dizer, que eu não posso até dizer aqui o que é que foi que ele disse, daquilo que foi a disponibilidade de ganharmos ao Brasil e correr com os patrícios deles para casa, e agora com estes ninguém não sabia de onde é que vinham, estamos a perder desta maneira. E ele tocou-nos. Foi aquilo que se pode dizer, chegou ao coração. Chegou mesmo ao coração. E nós olhámos uns para os outros, algum silêncio, e esse silêncio representou aquilo que foi o aceitar. Aliás, até devo dizer uma coisa muito interessante, que foi no campo do jogo com a Coreia, que eu e o Eusébio falámos um bocadinho, porque o Autoglória foi muito duro, e nós dizemos, pá, mas o homem tem razão, pá, o homem tem razão, porque o homem, ele chegou a dizer, eu não vou com vocês para Lisboa, vão vocês, mas eu não vou, se nós não ganharmos este jogo, não vou com vocês. À Coreia do Norte, diz. Exatamente, claro. É fantástico. Depois de eliminar o Brasil. Exatamente, porque ele falou, não até teve coragem de eliminar os meus patrícios, agora que a gente está jogando com estes, ninguém sabe de onde é que vem, ok? Bom, foi uma palestra brilhante, com toda a sinceridade. Mas voltando ao jogo anterior, o Autoglória sentiu algum contentamento, alguma tristeza por Portugal ter vencido de forma tão clara? Não aconteceu nada, portanto, há uma alegria silenciosa, sim, okay. por respeito ao treinador Autoglória, sim. como é lógico, claro, não é verdade, mas eu poderia dizer agora a esta distância que não fica nada mal eu partilhar aqui com os nossos ouvintes, dizer que houve um contraste e até um conflito daquilo que é a alegria de passar à fase seguinte e o Autoglória como treinador, sacrificando quase e correndo com o Brasil para casa, quer dizer, há aqui um conflito de tristeza e alegria. E como é que se explica isto? Como é que se aceita? Pois é preciso e é necessário perceber que naquele momento o que estava em primeiro era a profissão, claro, o desejo e depois as outras coisas, como é lógico. Quando Portugal, eu não sei, quando é que Portugal soube que ia jogar com a Coreia do Norte? Foi nesse dia? Foi no dia seguinte? Foi no dia seguinte, porque eu acho que no dia seguinte é que foi a Coreia do Norte com a Itália. Pronto, é possível. É possível. Não me lembro, sim. E nós assistimos ao jogo. Lá? Em Middlesbrough? Não. Vimos na televisão. Ok. Porque é a primeira vez, como o Rui sabe, a primeira vez que deram todos os jogos na televisão. Okay. Então nós vimos aquilo. E de facto estávamos todos convencidos que íamos jogar com a Itália e já estávamos preparados mentalmente para isso, não é? A Itália tinha nesse momento grandes jogadores e, entretanto, aparece-nos a Coreia do Norte. E aqui há um trabalhinho de casa feito pelo Autoglória e por Manuel Luís Afonso, por os dois, logo na pequena abordagem com todos. Houve logo uma reunião, eu lembro perfeitamente que o senhor Autoglória resolveu fazer isso, e depois nós próprios, atenção, atenção, olha que, atenção, quer dizer, nós próprios começámos a olhar que não podíamos de maneira nenhuma perder, era o que faltava. Uma coisa é perder com a Itália, ir para casa, correr para a Itália. Outra coisa é, por alguns, pela primeira vez aparecem, a única informação que nós tínhamos deles, claro que já tínhamos visto jogar, era que eles tinham feito 6 meses de estágio antes do Campeonato do Mundo. Tinham estado lá de penegração, quase. Mas, pronto, a informação era pouca, era atual, mas era para aquilo que eles tinham já jogado. Não tínhamos mais nada. E aquela entrada deve-se aqui? Aquela a entrada, vossa, Portugal, a nossa, Portugal. Há coisas às vezes que não têm explicação. Como é que eu agora vou explicar se tanto avisou o Autoglória e nada entrou nas nossas cabeças? Como é que se explica isto? Pois, quer dizer, e cá está. O ser humano, às vezes, não percebe quanto vulnerável é. E muitas das vezes se convence que aguenta tudo. Ora, por mais que o Autoglória diz, atenção, olha que eliminaram a Itália. Essa havia a grande referência, eliminaram a Itália. Não tinham que saber jogar. E nós vimos-o jogar. Havia um número 8 que jogava que era uma loucura. Tinha uma joelheira elástica, a gente olhou mais para aquele porque ele tinha uma joelheira elástica. Mas
Mas a verdade é que parece que não estávamos, e deu-nos conta que não estávamos preparados. E há desculpas para isso? Não, não há. O que o ser humano, às vezes, é irresponsável. E nós todos temos uma pequena dose de que tudo vai correr bem e que não há problema. E muitas vezes não é assim. Nós temos que estar sempre preparados, sobretudo aqueles que têm que competir. E hoje a vida é competir. Têm que se preparar. É a mesma coisa que quando vão para o mercado de trabalho. É a mesma coisa. Nós não fomos para o mercado de trabalho. Fomos para o mercado do jogo e não tomamos atenção. E quando demos por ela já estamos a levar com 3. Mas quando a bola vai para o meio, depois do 3-0, o que é que passou na cabeça do António? Falou com alguém? Falei, eu vou aqui partilhar, que é o seguinte. Eu recordo-me, naquele período dos 3-0, que eu ter dito mais que uma vez, e nós tínhamos entrado na área dos coreanos com relativa facilidade, só que não havia golo. O Zé mandou uma vez por cima da barra, o Torres mandou a mesma ao lado de cabeça, para aqui e para lá, mas entrávamos, até como quem diz, mas nós vamos fazer golo, isto é uma questão de tempo e tal. Mas o tempo não dava resultado, estava para o outro lado, quando demos por isso estamos a perder 3-0. Eu confesso que lembro-me de dizer isso ao Zé, vamos fazer golo, nós vamos fazer golo. Ao José Torres. E ao Torres e ao Eusébio. Eu falei aos dois. Tá bem. Falei aos dois e disse, vamos fazer gol, pá. A gente está a entrar com facilidade. Apenas assim, de uma forma ligeira, não havia muito tempo para conversar. O que havia era tempo para recuperar, mas mais que isso. Tempo para nos deixarmos de envergonhar, é mesmo o termo. E felizmente depois correu bem, mas houve um período que é um bocadinho a rondar a vergonha. Então rapaz, neste instante estamos a perder 3-0, como é que isto é possível? Aqueles golos, ainda aqui há dias estive a ver, mandaram-me o Zé para ir para um lado, a bola ia para o outro, uma grande confusão naquela, o centro cruzado, depois não está ninguém, depois... Bom, parece que estávamos a jogar com 6. Aquela jogada do Eusébio, desde a linha do meio campo, encostada à linha lateral, sempre com a bola ao pé, sim. Que resulta em 2 penaltis, não é? Exatamente, e 2 penaltis no mesmo lance. Mas só foi um. O António, quando vê aquilo, devia estar acostumado já, não é? Aos treinos. Sim. Ou foi algo especial? Foi algo especial. Aquilo é um momento de grande inspiração, da combinação daquilo que o Eusébio foi. O grande jogador e o grande atleta. Só um grande atleta faz aquilo. Só um homem com uma coordenação fora do vulgar dá 13, 14 toques na bola a correr daquela maneira. Imagina o que é ter a bola nos pés e dar um toque e manter-se daquela maneira em pé e a correr. E mais um, e mais outro, e mais outro. E leva mais uma cacetada. E depois ainda veio o outro e diz assim, não, espera aí, vais levar outra vez que é para... Bom, tudo aquilo reflete aquilo que foi o Eusébio. E aquela demonstração de tudo o que lhe esteve é futebol. Mas é o futebol de todo aquele que nós gostamos. Claro. E, portanto, o Eusébio expressou ali, naqueles segundos, tudo aquilo que ele foi. Aquela jogada e aquelas entradas terríveis e aquele físico poderoso de tocar na bola e com o coreano não largá-lo na mão, ali em cima sempre, com uma pressão tremenda, não é? E ele tem a noção que adrenar. Deixa-me dizer isto. Quando eu vejo no chão, eu estou no lance por trás dele, eu fui sempre a correr também, não é? E aponto com o meu dedito para a marca do penalti. É quando o árbitro também, porque era penalti, não havia. E portanto, não havia VAR, não é? O VAR às vezes, agora atrapalha um bocado às vezes. E portanto, eu vou ao pé dele, como eu vejo um bocado ali magoado, eu estou-lhe a dizer assim, Zé, tens que marcar, olha que tens que marcar o penalti, porque logicamente eu fui ali para lhe dar não é que lhe faltasse coragem, mas eu tenho que lhe dar a palavra de estímulo, que ele tem que ser ele a marcar. Foi sempre esse um pouco e muito daquilo foi a minha relação com ele, claro, a minha cumplicidade, sim. Tudo isso. Sim. Porque no outro penalti, cometido sobre o José Torres, na primeira parte, o José Torres saiu de campo porque estava realmente lesionado, não é? Fez
eu nunca mais, eu vi o tornozelo daquele meu querido companheiro Torres, de um tamanhão, inchadíssimo, uma coisa já quase... O negro apareceu depois. E como é que ele aguentou jogar aquele jogo todo? Eu não, sinceramente, é uma grande patada, quer dizer, é porque ele chega atrasado, o adversário, e o Zé ficou completamente todo no chão, ou comprido, com os braços no ar, aflito. Ele sentiu a dor. E digamos que quase tudo se iniciou aí, não é? Ok. Acaba 5-3, 4 golos do Eusébio. O que é que muda no Eusébio? No balneário no dia seguinte? É igual, assim mesmo? Igual. Igual. Não, o Eusébio não conseguia... eu acho que o Eusébio só a determinada altura é que percebeu o que é que era. Há um período a percorrer e que ele depois apercebe-se. E a consagração do Eusébio ao Campeonato do Mundo de 66, não tínhamos dúvidas nenhumas disso. Em 65 tinha sido o melhor do mundo. O melhor, creio que da Europa na altura. Sim, exatamente, certo. O melhor da Europa. Sim. Eu acho que é nesse momento que o Eusébio percebe que ainda era maior com o que ele pensava. E depois veio o Campeonato do Mundo, é a consagração, em que há o reconhecimento mundial perante o Eusébio da Silva Ferreira, um jogador diferente, completamente distinto de todos os outros reis. Ele foi um rei diferente. Nem foi melhor, nem foi pior. Foi diferente. O Pelé foi diferente. O Cruyff foi diferente. O Maradona, algumas coisas parecidas, sendo menos atleta, mas com a mesma capacidade de coordenação. Esta que é a grande verdade. Há um gol parecido até do Mundial do México. E estes são os reis. Estes são que Deus deu o dom, que raramente dão. Até parece que escolhem. E, portanto, a história, e hoje temos o Messi e o Cristiano Ronaldo, os méritos próprios que eles têm, e aqui outra vez o Federer e Nadal, que não é verdade? Portanto, mas ainda bem que nós temos, aparece sempre um rei, isso é ótimo, não é verdade? Depois houve uns príncipezinhos à volta destes reis, que se me permitem, eu vou deixar de ser modesto aqui, vou dizer que eu fui um desses príncipes que andei à volta do Eusébio e que tive o privilégio de o perceber. Ou seja, se eu percebo a intelectualidade e a culturalidade do jogo e dele, então quer dizer que eu percebi alguma coisa disto. Portanto, eu defino-me assim, desta maneira, e não consigo encontrar, com toda a sinceridade, e vou dizer isto, creio até com grande legitimidade, ao Rui, que é, eu nunca vi ninguém estar à baliza tão bem como o Eusébio. Vi reis como o Eusébio, semelhantes e diferentes, mas a estar à baliza igual, nunca vi. Muito bem. Para a meia-final, há uma má notícia. Não joga Vicente. Exato. Lesionado na mão, não é? Partiu um dedo da mão. Isto hoje... Agora... Isto agora não é que partisse os 5. E faixava a mão e jogava. Exatamente. Quem é que jogou no lugar dele? O José Carlos. O José Carlos, que no fundo dividiu, dos 6 jogos, 3 jogou o Vicente e 3 jogou o José Carlos. Okay. Não é verdade? Okay. E, portanto, digamos que bem distintos, um e outro. Vicente, o smooth, o que chegava sem barulho, o atravessava e lhe tirava a bola. E o Zé Carlos já, o homem possante, fisicamente forte. Mas vejam bem a estatura dos dois. Não sei como é que é. A estatura, 1,70m e tal. Hoje é tudo 1,90m. Não é verdade? Porque o jogo aéreo sempre existiu. Só que hoje é muito mais determinante. Eu não digo que antigamente ou hoje se jogava melhor. Isso eu não discuto. O que eu discuto é que hoje a estatura, a altura, é um ajudante extraordinário para ganhar a bola
aérea. Sim, sim. Agora, há uma questão que gosto de levantar, que é o ter 1,97 m diz que tem bom jogo aéreo? Não, Não, claro tem que bom jogo de cabeça? Sim, sim. Não. Não, claro. Uma coisa é ter a altura e ganhar a bola. E outra coisa é saber jogar de cabeça. O tempo de Não é? salto e Exatamente. de impulsão, claro. A força de Vou impulsão. dar aqui um exemplo. Para partilhar com os nossos ouvintes. O jogador que ganha a bola no ar e manda a bola para fora ganhou apenas metade. Sim, claro. Ganhou a bola, mas, ou seja, desarmou, mas não ganhou a bola. Entregou ao adversário. Entrou o adversário. Claro. Outra coisa é ir lá acima e ganhar o lance e entregar ao colega. Eu vou dizer, Germano fazia isso, o Humberto depois também fez isso, etc, etc. O Alexandre Batista tinha mais jeito para isso. Isto tem a ver com a característica e o pensamento do que é necessário fazer, não apenas uma coisa, mas duas. E fazer duas coisas ao mesmo tempo é difícil, como compreendem. Claro. Mesmo sem ser no futebol, em qualquer outra coisa, fazer duas coisas ao mesmo tempo, bom, há quem consiga tocar e cantar, o que é fantástico. Eu tenho muito apreço pelos cancionistas, mulher ou homem, que fazem isto. É difícil. Quer tocar piano, quer tocar guitarra, quer tocar seja o que for. Cantar e tocar é difícil. O Zé Carlos era lateral ou central na sua... Era central. Era Portanto, muito mais central que entrou na boa para o lugar do Vicente. Era a escolha natural. Aquilo que hoje se diz a substituição para o mesmo. Exatamente. Pronto. O que é que falhou nesse dia com a Inglaterra? Eu acho que aqui o Se é Zé que falhou Carlos... alguma coisa, atenção. Sim, claro. Estou a falar da derrota. Exatamente. É claro que há sempre falhas quando se perde, não é? Pronto. E às vezes há a tendência de quase que escolher quem é que foi o responsável. Todos. Quando se perde tem que perder todos, não é verdade? Portanto, eu aprendi uma coisa que eu também vou aqui partilhar com o Rui e com os nossos ouvintes, que é, quando perde um jogo, o melhor jogador é sempre aquele que não jogou. Ok? É quase sempre. Okay. Vejam bem se não é. Publicamente, se você for a um estádio perder um jogo e houve um jogador que não jogou, os dois amigos que veio a conversar vão imediatamente. Você ganha o jogo, ninguém se lembra de quem não jogou. Está a ver? É assim. O ser humano reage desta maneira. O que aconteceu foi que o Zé Carlos, naquilo foi o gol do Bobby Charlton, que o Zé Pereira podia ter emendado, mas não conseguiu, que a bola vai aos joelhos e aparece ao Bobby. Certo. Quando o Zé Carlos se faz a bola dentro da área, não lê bem. E foi para o lado errado. E o Bobby, enfim, mais perto, mais destemido até, na sua capacidade intelectual do jogo, consegue chegar na curva e ultrapassa o Zé Carlos e vai, e obviamente que ganha a bola. E então aí também caminho andado para sofrermos. Agora, vou dizer isto não como um lamento, mas vou dizer como um facto verdadeiro que eu sempre senti. Até vou dizer mais. Rui, sabe que ontem eu dei uma grande entrevista a um colega seu, inglês, que está a escrever sobre o Manchester United, e outro que também telefonou para escrever sobre o Bobby Charlton. E eu vou dizer o que disse a eles. Claro. Veja bem, um pouco de infelicidade da nossa parte. O pequeno erro, ou a pequena distração que houve da nossa parte, até não é que a bola foi parar ao melhor jogador da Inglaterra, chamado Bobby Charlton. Verdade. Podia ter calhado a outro. Já tinha marcado um gol fora da área espetacular nesse Mundial. Exatamente. Sim. Ora bem, e até com o pé direito. Exatamente. Até com o pé direito. Ora bem, é um escardino. O Bobby Charlton foi um escardino que eu vi que o direito nunca o atrapalhou. Está a ver? Há assim uns escardinos, por exemplo, eu lembro do futuro, um puro escardino, não é verdade? Em que o direito a gente quase não existia. Há esses escardinos e há os outros que o direito se safa muito bem, foi o caso do Bobby. Portanto, a nossa infelicidade é que podia ter calhado. Foi calhado ao melhor jogador de Inglaterra. Portanto, levámos com o castigo de que o pequeno
o pequeno erro, ou até pequena distração, que eu não venho para aqui para acusar colegas, era o que faltava. Claro. Mas a mais pequena distração é logo captada, é logo rentabilizada para a inteligência do melhor. E às vezes isso não acontece. E isto revela uma coisa que eu quero também aqui partilhar, que é o seguinte. Veja, a inteligência específica que é necessária para jogar bom futebol. O futebol é um momento de arte. É uma arte em movimento. Ora bem, isto obriga e obedece rigorosamente àquilo que é a inteligência específica para jogar. Porque é mesmo. Ora, os Bobbies e os Eusébios e os Pelés e companhia, e toda essa gente, Deus Nosso Senhor deu-lhes o dom com essa inteligência específica, esse ato cultural de tal arte e movimento. Sim. Portugal perde. Terceiro e quarto lugar com a União Soviética. É para ganhar? Há muito cansaço? Querem voltar para casa? Qual é que é o sentimento na vossa equipa? Mais uma vez, outra clara moral, Afonso, muito importante. Porque foi-nos posto o desafio. Queremos pódio ou não? Como é que é? Claro, não é? Então, assim foi. E eu recordo perfeitamente que nós conseguimos, naqueles 90 minutos, afastar a mágoa, a ferida. Pusemos-lhe um pensozinho na cabeça para sermos fortes e ganhar. E ganhámos. E trouxemos para Portugal um terceiro lugar, que é uma coisa extraordinária, para o tempo. Claro. E diria até com certo atrevimento, e peço desculpa se alguém não estiver a pensar da mesma maneira, que é aquele Mundial, aqueles jogos e o terceiro lugar pôs Portugal no mapa. Sim. Já tinha Benfica e Sporting tido feitos gloriosos na Europa. Já tinham vencido as principais competições do futebol no nosso continente. Pois bem, aqueles jogos, aqueles homens que eu fiz parte como o mais jovem, de oportunidade de representar o país. Quantas pessoas gostariam também de ter a oportunidade de representar o país desta maneira? E não conseguiram, Claro. por qualquer razão. Bom, então nós só temos é que agradecer. Nós temos que estar gratos pela oportunidade de demonstrarmos o nosso valor em representação do nosso país. Bom, há muitas coisas boas na vida e esta não é? É com certeza. Claro. Como é que foi a viagem de regresso a Portugal? A viagem de regresso foi de algum cansaço psicológico, não dormimos grande coisa. E depois começámos a saber, através de alguns elementos da nossa federação, como o Sr. Afonso Lacerda, por exemplo, que foi um grande e ilustre dirigente, que havia muita gente, alguém soube isso antes, não sei como e tal. Mesmo assim, nós não tínhamos muita expectativa, que está muita gente, não tínhamos conseguido, criámos alguma expectativa e depois não correspondemos. Mas eu não digo que fomos completamente desprevenidos, não foi isso. Mas não deixámos de ficar surpreendidos com um mar de gente. Ui, No aeroporto? uma coisa incrível. Ou durante o caminho? Ou em todo o lado? Foi no aeroporto, logo começou no aeroporto, uma loucura, uma loucura mesmo. Depois, o que é que foi resolvido? Não estava previsto, era um autocarro para irmos para casa, para a federação, e depois irmos para casa. Ali foi resolvido e trataram imediatamente. Nós esperámos e veio um autocarro aberto e fomos para as avenidas. Fomos por ali afora, fomos até a Avenida da Liberdade e foi espontâneo. As pessoas foram para a rua. E isso foi uma coisa marcante, quer dizer, claro. Ainda hoje eu estou a falar nisto e às vezes me emociono, porque eu acho que para além de ser bonito, e foi mesmo muito bonito, foi justo. Claro. Sim.
eu acho que foi justo. Há aqui a justiça com o orgulho, não é? Não podemos esquecer que Portugal era um país ostracizado, Claro. era um país marginalizado, com aquela guerra estúpida da África. Nós vamos para a Inglaterra com gente de África. Claramente. Era proibido jogar gente preta. No Reino Unido não havia. Claro, e nós apresentamos com esta gente toda. Luna, Caramba, Eusébio, não é? tudo. Vicente. Exatamente. O Hilário, o Vicente, Hilário. Mário Clune, essa gente toda. E então, nós para ser honestos, nós não pensámos muito nisso. O que aconteceu foi que a expressão de apreço e até de admiração do adepto do futebol inglês é que nós, no próprio jogo com a Inglaterra, há uma grande fatia de gente que se levanta a aplaudir Portugal. É o reconhecimento. Claro. E isso foi muito bonito. Mas depois, ainda mais o reconhecimento na nossa terra. Claro, isso é melhor ainda. No nosso país, melhor ainda. Claro. Foi uma coisa muito bonita que eu acho que devemos falar. Contem a história. E contem a história aos mais jovens. Quanto importante, quanto é tocante representar o nosso país. O número do António, o número de camisola, qual foi nesse Mundial? Isso é uma história muito engraçada. O Rui está-me aqui a dar a oportunidade para eu brilhar um bocadinho. Então eu vou contar. Não sabia disso. Ora bem, como agora há um sorteio, Sim. era de 1 a 22, os 3, 1, 2, 3, era entre os guarda-redes. Ok. Por isso o José Pereira jogou com o 3. Com o 3, sim. Ora bem, os outros, cada um tirava o seu papelinho, estavam lá os números todos. Bom, o que é que acontece? O Eusébio tirou 11. Eu tirei o 13. Ok, não sabia. Exatamente, isto é uma história fabulosa. E andei ali uns diazinhos de roda do Eusébio, convencê-lo para ele trocar comigo. E depois arranjei o argumento, malandreco e tal, e inventei aqui um bocadinho e comecei a falar com ele. Eusébio, imagina tu que seres o maior marcador do Campeonato do Mundo e com o 13. Acabou o 13, já não há mais azar. Epá. E ele, bom, eu não posso dizer aqui publicamente o que é que ele me disse, não é? Dizer, bem, como que vai andar? Desculpa. Então, no outro dia eu insisti. E ele, não, outra vez, embirrar comigo. Mas eu não desisti. Eu queria aquele 11. E continuava-lhe a dizer, Eusébio, tu vais ser o melhor marcador. Queria o convencer, não é? Até que ele resolve fazer isso. Está bem, pronto, eu acho que eu cansei. Claro. E então ele disse, está bem, toma lá, um chato. Bom, ok, trocamos. Então eu joguei com um número que era o meu, O seu, claro. do Eusébio foi o melhor marcador. Yeah. E depois partilhámos. Depois, eu vou dizer aqui, eu acho que posso dizer isto, até é bonito eu dizer, nós rimos muito durante o período que eu tentei convencer, mas depois, quando tudo acabou, quase que chorámos, porque realmente foi tocante. E tudo aquilo que foi dito aconteceu. Eu joguei com a minha camisola, ele foi o melhor marcador, e ainda hoje eu falo, e falei com estes colegas do Rui, jornalistas ingleses, e disse que houve alguma injustiça o Eusébio não ter sido considerado o melhor jogador do Mundial. Eu acho que foi um ato de injustiça. Foi Bobby Moore, não? Ou foi Bobby Moore. Ok. Não é? Fosse o Bobby Charlton, bom, agora, o Bobby Moore foi um bom jogador, sim, mas nada comparado com aquilo que foi a exuberância, claro, do Eusébio na celebração, a fazer 9 golos. É hoje ainda o segundo melhor jogo da história, o segundo melhor. Talvez. O segundo, a eu acho que o Fontaine. Okay. Exatamente. 13, portanto, histórias fabulosas. Claro. Como um simples número da camisola pode ter tanta importância para Maravilha. cada um. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, António, por este testemunho valioso. É um documento para a história, mais um. Agradeço a visita. Para a próxima vez tem que haver uma terceira vez. Obrigado. com um bocadinho mais de tempo, porque há para a gente dar Então, tanta coisa para partilhar. Claro. Sim. Eu vou terminar dizendo isto, se ainda tenho o meu minutinho. Bora. É Claro. isto. Rui,
De há muitos anos para cá, eu percebi que o mais importante são as pessoas. Família, amigos, e depois o que é? A partilha. Que é aquilo que estamos aqui a fazer. Estamos a partilhar. E eu tenho uma vontade enorme de o fazer. Eu nunca vou dizer que não, desde que seja para partilhar e dar a conhecer o que é que foi a minha vida, pois é, mas também o que é que foi a vida de muitos companheiros, que infelizmente já não estão cá, claro. E o que é que foi o grande companheiro de ter servido o país. Peço desculpa, mas quando assim é, eu venho a correr. Muito bem, então, venha mais convites desses. Obrigado. Senhoras e senhores, António Simões, para falar-nos do Mundial 66, ainda hoje a melhor classificação de sempre de Portugal, terceiro lugar. Em 2006, é verdade, Portugal chegou à meia-final e ao terceiro e quarto lugar, mas acabou em quarto. Mil obrigados por tudo, com os cuidados técnicos. Acabou em terceiro, desculpa. Não, em 66 em terceiro, em 2006 acabou em quarto, perdeu com a Alemanha no terceiro e quarto lugar. Tem razão. Exatamente. Portanto, ainda hoje é ainda hoje continuamos à espera. Exatamente. Todos os jogos que isso aconteça. Exatamente. Eu também. Deus queira que seja agora. Vai ser agora. Acaba em 6 e tudo, portanto tem tudo para dar certo. Com os cuidados técnicos de Fábio Oliveira e Rui Glória, sempre eles. Muito obrigado. Até para a semana. Mais um Jogo de Palavra.